Fala galera do canal da Plexus, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson Langoschi da Fisioterapia. E aí pessoal, tudo bem? Fábio Viegas aqui, neurocirurgião. Hoje o vídeo é um tema muito interessante, que são as lesões de nervos associadas a trauma nos membros superiores. Pessoal, antes de seguir aqui com esse assunto, não esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui, vão ali no joinha, dá o cliquezinho. Quem não é inscrito, por favor, se inscrevam no canal para vocês receberem notificações, sempre que tiver algum vídeo novo, se tiver alguma coisa aí que a gente for lançar, vocês vão estar sendo notificados ali no seu celular, no seu computador. E qualquer pergunta que vocês tenham, quaisquer dúvidas, pessoal, por favor, escrevam aqui nos comentários. Contamos com vocês aí com a sua participação. Então, pessoal, assim, a maioria das lesões em nervos periféricos, aí, nos membros superiores, até em qualquer outra parte, nos inferiores, no plexo braquial, são relacionadas a traumas. Hoje, nosso foco é nos membros superiores. Nos membros superiores, sabemos que temos três nervos, que são os nervos mediano, nervo ulnar e o nervo radial. Cada um com a sua função, sendo que o nervo mediano é responsável, como a gente sabe, por fazer a flexão dos dedos, do punho, sensibilidade da primeiro, segundo, terceiro e metade aqui do quarto dedo, na região aqui da palma da mão, certo? Enquanto que o nervo ulnar é responsável pela abdução, a abdução e adução dos dedos, assim como também de manter a parte da extensão do quinto e do quarto dedo, certo? Assim também como responsável pela sensibilidade, toda a região medial, aqui do antebraço da mão, quinto dedo e metade do quarto dedo, enquanto que o nervo radial é o responsável por fazer a dorsiflexão ou extensão do punho, assim como dos dedos, e a sensibilidade de toda essa parte que a gente considera posterior do antebraço e da mão. No caso dos membros superiores, normalmente as lesões de nervos elas têm associações com fraturas. Não necessariamente, não é uma regra, tem que ter fratura para você ter uma lesão de nervo. Não, o nervo também ele pode acabar sendo estirado em uma situação de uma luxação, de uma torção ali articular, como por exemplo, nas situações de luxação de cotovelo, que é uma situação assim de urgência ortopédica, em que você pode, se você tiver uma luxação, você pode ter uma compressão da artéria braquial e ficar sem suprimento sanguíneo para o antebraço e a mão, assim como também acabar distendendo os três nervos, então, o mediano, o ulnar e o radial, certo? E isso aí vai acabar ocasionando um déficit ali mais distal, seja na mão e nos dedos. Vindo aqui do proximal para o distal, nós vemos primeiramente ali, nas lesões, ali, principalmente na cabeça do húmero, nós temos ali o nervo axilar, que apesar de ser o nervo que ele vem lá do plexo braquial, mas por ser um nervo distal, a gente não pode deixar de falar dele. Normalmente nas fraturas de cabeça do húmero ou também nas luxações de ombro, você pode acabar distendendo esse nervo. E o nervo axilar, ele é o responsável principal pela abdução ou elevação lateral do membro superior, certo? Então o nervo normalmente ele acaba sendo estirado, é difícil ele ser cortado, alguma coisa assim do tipo. E aí nessas situações de estiramento, então a gente acaba detectando quando o paciente tem essa dificuldade de fazer o movimento completo. Por que eu falo completo? Por quê? Porque normalmente o primeiro terço aqui desse movimento ele é feito por músculos do manguito rotatório inervados pelo nervo supraescapular. Como eu falei, é o nervo lá do plexo que hoje não é o nosso foco. Bom, então, aí descendo um pouco mais aqui distal, aí nós temos o nervo radial, e o nervo radial, assim, ele é muito comumente lesado nas situações de fratura do colo, do húmero ou da própria diáfise do húmero, pelo fato dele ter uma relação anatômica muito íntima com essa estrutura, com o húmero. Ele vem, inicialmente na região aqui anterior, pela axila, e ele faz um giro numa região chamada sulcoespiral, que é como se fosse uma impressão do nervo radial no húmero, certo? E aí passando então aqui para a região posterior do braço, e aqui até seguindo até próximo
ao cotovelo, onde ele vai se dividir, né, em 2 ramos, aí um ramo sensitivo que segue pela parte posterior do antebraço, e o outro ramo motor, né, que é o nervo interósseo posterior. Então, o que acontece? Voltando nessas fraturas, então, a gente por essa relação íntima, normalmente acontece de a espícula óssea ali poder acabar cortando, né, ou lesando, cortando parcialmente ou até totalmente o nervo radial, ou mesmo fazendo só um estiramento, tá? E também pode ocorrer também às vezes, tá, nas situações, né, pós-cirúrgicas, e às vezes a cirurgia, né, que está um pouco mais complexa e tal, também às vezes durante a cirurgia acabar estendendo esse nervo ali e o paciente ficar com um déficit. E aí, o que pode acontecer como sintoma, né, nesses casos é o que eu falei, o paciente ficar com a mão caída, né, então não conseguir fazer essa extensão, esse movimento aqui, né, seja do punho, né, da mão, como dos dedos, além de perder a sensibilidade de toda essa região aqui posterior, certo? Cirurgias, né, normalmente existem para isso, a gente acaba fazendo ou neurólise, quando tem uma lesão que é menos grave, né, em que a gente vê que o comprometimento maior, às vezes pode ser por hematoma também, às vezes estava esquecendo de falar isso já, que pela fratura pode formar um hematoma, esse hematoma acaba comprimindo o nervo também, né, então fazendo uma fibrose. Normalmente nessa cirurgia a gente chama de neurólise, nós temos uma exploração externa do nervo, liberando de toda a fibrose e, né, com os equipamentos que a gente tem, né, no intraoperatório ali, que é a monitorização neurofisiológica ali do nervo, e também o auxílio de magnificação, seja com uso de lupas, né, ou microscópio, a gente consegue verificar, né, na inspeção se o nervo está lesado parcialmente ou totalmente, né, no seu interior. Descendo um pouco mais, então aí como eu falei, vamos ali na região do cotovelo, já faz uma luxação de cotovelo, né, que pode acontecer a lesão de múltiplos nervos aí, mas falando também em termos de fratura, a fratura também da cabeça do rádio, ela pode acabar lesando o nervo interósseo posterior, que como eu falei é um ramo motor importante, né, do nervo radial, que é o responsável, né, ele vai seguir na sequência, inervando os músculos que são extensores dos dedos, tá, e do punho. Então, o nervo interósseo também, por estar muito próximo à cabeça do rádio ali, numa situação de fratura dessa cabeça do rádio, pode acabar também por hematoma ou por lesão direta, lesando esse nervo aí. Então, o importante, né, quando a gente for fazer a análise, é saber o local, tá? Então, às vezes o paciente acaba chegando pra gente assim, né, contando, não, eu quebrei todo, cobri o braço, antebraço, e não sei onde foi que teve a lesão. Sim, tudo bem, assim, na nossa avaliação a gente vai estar sabendo quando o paciente tem múltiplos traumas, que é muito comum, né, a gente acaba vendo exatamente onde é o lugar, né, que é o problema, para que a gente faça a cirurgia direcionada. Uma outra situação também ali na região do cotovelo, a fratura do olecrano, que é menos comum, né, que é essa região aqui da una, esse osso que fica mais medial, e aqui perto a gente tem um nervo ulnar, né, passando aqui, tá no sulco, né, ali, próximo aqui ao epicôndilo, que é essa estrutura, né, essa pontinha óssea que a gente tem aqui, nessa parte mais interna, né, medial aqui do cotovelo. Então, logo aqui, tem uma valetinha aqui que a gente chama de sulco ulnar, de fossa ulnar, desculpa. Aí o nervo ulnar, ele acaba passando ali. Então, nessa região de fratura também, o paciente pode acabar fazendo déficit, a lesão desse nervo e, consequentemente, aquele déficit de ficar com a mão em garra e impossibilidade de fazer esses movimentos aqui. Certo? Nas fraturas de una são menos incomuns, tá? A lesão do nervo ulnar, apesar da sua proximidade. Às vezes, de repente, uma fratura ali no punho, né, pode também acabar ocasionando, né, a sua lesão. Assim também como a no nervo mediano, que, como eu falei, dos 3 nervos, é o menos comumente lesado nas situações de trauma, né, com fraturas fechadas ou expostas. No entanto, nas situações quando você tem fraturas múltiplas, né, no antebraço ou principalmente no punho, você pode acabar lesando o nervo mediano, visto, né, que ele é mais superficial e ele acaba passando aqui bem nessa região, que é que é a região que chama de túnel do carpo, né, que tem o retináculo aqui por cima. Temos vídeos outros falando, né, sobre esse túnel do carpo, que é uma outra situação.
mas pode acabar sendo lesada o nervo ali também. E mais, né, é difícil também quando nos ramos terminais aqui nas mãos, por fraturas de mãos também, você pode acabar ocasionando-se essas lesões e esses déficits, tá? Como eu falei, assim como eu falei do radial lá, na situação do ulnar também, né, a conduta não muda assim, em relação à parte cirúrgica quando há indicação, tá? A gente faz, como eu falei, a neurólise, que é a exploração do nervo, né, na sua extensão ali relacionada ao local onde foi o trauma, às vezes até um pouquinho se estendendo, né, essa exploração até mais distalmente, até mais próximo da mão, do punho, ou proximamente em relação, em sentido do húmero, para a gente verificar se não há outras lesões também lesões em outros lugares que possam acometer esses nervos. E quando tem uma lesão do nervo, né, assim, a gente viu lá que tem uma cicatriz, né, que é o neuroma, que a gente né, fala nos vídeos aí, que é basicamente nada mais é que uma lesão direta do nervo, em que você tem uma formação de uma cicatriz, e aquela cicatriz ela não deixa a condução nervosa ocorrer adequadamente. Então nós temos que tirar aquele neuroma, aquela cicatriz, e fazer um enxerto. Aí a gente tira normalmente o nervo sural, né, que é o nervo da região lateral aqui da perna, o nervo sensitivo, que é o qual não vai causar nenhum outro déficit a não ser o fato de ficar adormecida essa região aqui lateral, e colocamos ali, né, sob também microscopia, magnificação, como eu falei, né, com técnica microcirúrgica, damos os pontos ali, juntamos os cabos, né, de enxerto para reconstruir aquele nervo, e com o passar do tempo, né, e principalmente associada a uma reabilitação adequada, há uma boa chance desse paciente recuperar o movimento, desde que se respeite o tempo, né? Além da reabilitação, né, Jefferson? Isso é verdade. O tempo é primordial nesse processo. O Dr. Fábio falou aqui a respeito das condutas cirúrgicas e as conservadoras. A gente está acompanhando isso. A fisioterapia vai atuar desde o princípio, tentando manter a mobilidade, medidas anti-edema, porque como ele comentou, os edemas podem fazer compressão nervosa, tá? Tentando tratar também o quadro álgico do paciente, que a gente ajuda muito com as nossas condutas fisioterápicas, tá? E principalmente estimular o nervo lesionado, porque muitas das vezes os pacientes acabam acompanhando em alguns serviços e os estímulos não são otimizados, né, naquela região nervosa que está lesionada. Então, às vezes, a fisioterapia não faz o efeito desejado. Lembrando, então, que é muito importante para os médicos, cirurgiões que fazem cirurgias nervosas, que participam desse processo, encaminhar sempre para um bom serviço de reabilitação, para que o reabilitador saiba aplicar as técnicas corretas e, principalmente, otimizar aquela região que está lesionada. Porque se isso não acontece, toda a conduta fica perdida nesse meio tempo aí, tá? O objetivo da fisioterapia, como todos os processos de lesões nervosas, vai ser, então, estimular a musculatura, estimular a sensibilidade, ganhar amplitude de movimento e, claro, ganhar força. Uma das perguntas que a gente sempre recebe aqui no canal, quando que eu vou erguer meu braço? Então, a gente tem algumas etapas, né, a se cumprir, seja de ganho de mobilidade, fazer exercícios a favor da gravidade no primeiro momento, depois ganhar um pouco de resistência para que ao final o paciente consiga abduzir vencendo a gravidade, otimizando o grau de força, fazendo com que o paciente consiga atingir os níveis de 4, 5 graus de força que a gente considera normal para atendimento desses pacientes, tá? Então, acho que uma boa associação, uma boa conduta cirúrgica ou não, conservadora, com bom serviço de reabilitação, vai fazer com que o paciente sim consiga reabilitar, tratar, otimizar, né, e principalmente voltar às suas atividades de vida normais após um trauma grande, como a gente já havia comentado do Dr. Fábio aqui, tá certo? Isso aí a gente sempre foca, né, pessoal, nesse binômio, né, por isso que a gente está sempre junto nesse trabalho. Não existe assim, às vezes o paciente vem achando assim, não, a cirurgia vai resolver um problema. A cirurgia pode ser uma etapa para resolver o seu problema, tá? Em se tratando de nervos periféricos e plexo braquial, esse é um binômio, pessoal, é um tratamento multidisciplinar, tá? Não existe algo, né, falar, não, eu vou resolver o teu problema, eu vou operar, eu vou fazer isso. Claro, é uma parte importante, mas muitas vezes a reabilitação é até mais importante do que a própria cirurgia ou o tratamento conservador. Porque a gente indica, mas se você não fizer a fisioterapia e a reabilitação adequadamente, o trabalho nosso é jogado fora.
tá? Então a gente sempre foca nisso aí. E é aquela coisa, quando você, então, nos casos, saibam isso, pessoal, quando você escolhe vão procurar um médico, um bom cirurgião, né, um bom especialista, para atender e tentar resolver o seu problema, já vá na cabeça que ele tem que ter um bom reabilitador ao seu lado. Tá? Não adianta você pegar e ir num bom médico, fazer a melhor cirurgia e você não ter a reabilitação adequada depois. Tá? Então, sempre guardem isso com vocês. Tá joia, pessoal? Então, encerramos aqui esse assunto hoje, né, Jeff? Isso. Para você que então não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho aqui para receber as nossas notificações. Conhece alguém, tem alguém que bateu com os nossos sintomas, com as nossas falas aqui nesse vídeo, compartilhe, chame ele para curtir o canal, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e informar sobre esses processos neurológicos que envolvem as lesões periféricas, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.